Flaviano, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Nesse programa, eu ensino mulheres cristãs a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial de aquecimento para o evento que vai ter do dia 30 de janeiro ao dia 5 de fevereiro, e o evento é a Semana do Casamento à Prova de Divórcio. Nessa semana, eu vou mostrar para vocês como unir fé e ciência para desvendar a cabeça do seu marido e fazer ele voltar a te amar. E essa é uma edição especial de aquecimento para esse evento. É uma edição em que eu trago algumas oportunidades para vocês para conseguir construir esse caminho e também alguns obstáculos que vocês enfrentam nesse caminho para que vocês consigam aí ter essa clareza de tudo que precisa ser feito para você conseguir salvar o seu casamento. Então, essa é uma edição especial. E quem ainda não se inscreveu no evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, para se inscrever, quando terminar a live aqui, é só ir lá no meu perfil, clicar no link e lá você coloca seu e-mail e se inscreve nessa semana. É um evento 100% gratuito e online, só que para que você consiga ter acesso, você precisa se inscrever, porque é um evento fechado, tá? Então, por ser um evento fechado, a gente tem um número lá certo e você precisa se inscrever. Se inscrevendo, você tem acesso a um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, assim que você entra, você ganha um presente, que é um atalho, assim, é uma oportunidade que eu criei ali para que vocês consigam ter um respiro aí no casamento, até que a semana dessa semana que eu vou fazer aí, que a gente está preparando, até que ela chegue, tá? Então, é como se fosse um respiro aí, coisas que hoje o casal acaba cometendo, né, alguns erros, e que você evitando esses erros já vai ser um respiro para que você espere aí essa semana que vai chegar. E também aproveitar essas lives aqui de edição especial do evento, para que cada dia mais vocês consigam aprender, tá? Então, saindo daqui, se inscreve lá. Essa semana vai ser do dia 30 de janeiro ao dia 5 de fevereiro, tá? É uma semana inteira de aulas gratuitas, onde eu vou conversar bastante com vocês e tenho certeza que vai somar muito. E o tema da live de hoje é como a confiança vai te ajudar a salvar o seu casamento. E para a gente começar a live, eu vou dar uma orientação aqui para vocês que eu sei que funciona muito e eu sempre passo essa orientação para as minhas alunas. Pega papel e caneta e anota as coisas que mais fazem sentido para você, sabe? As sacadas assim que você fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Anota esse tipo de coisa, anota essas informações aí, porque são informações que quando você volta para ler, são informações valiosas, tá? Que vão te ajudar aí a cada vez mais absorver e entender o que acontece no seu casamento, tá? Então, cria esse hábito de entrar, abrir papel, colocar lá papel e caneta, colocar, por exemplo, melhores sacadas ou quais foram os insights que vocês tiveram. E sempre volta para ler, tá? Porque isso é uma informação valiosa para vocês. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a falar sobre a confiança. O que é a confiança? Confiar é quando você tem plena certeza de algo. Confiar é quando você tem crença naquilo, sabe? É como se você tivesse uma certeza de que aquilo é confiável, de que aquilo é possível. Isso é a confiança, né? É acreditar. Por isso que quando as pessoas falam assim, no meu marido, eu confio desconfiando. Isso não existe. Não tem como você confiar desconfiando. Isso é um mito. Na verdade, o que você está fazendo aí é não confiando. Se você confia desconfiando, o que você está fazendo é não confiar. Entende? Então, não existe isso. Ou você confia, ou você não confia. Esse é o primeiro ponto. Agora, quais são as 3 confianças que você precisa desenvolver se você quiser aí salvar o seu casamento, se você quiser voltar a ficar bem com o seu marido, né? Porque muitas vezes você tá num casamento em que ou seu marido ele tá prestes a ir embora, ou então ele já até foi embora há um tempinho, porque vocês não estavam conseguindo se entender. Então, se você tá nessa situação, entenda que esses 3 tipos de confiança que eu vou explicar aqui para vocês, que eu vou ensinar vocês, são confianças que elas são indispensáveis para que vocês consigam voltar a se entender
com esse marido, tá? Vou deixar de ter essas crises no relacionamento e conseguir colocar o seu casamento num rumo aí de novo, sabe? Rumo à cumplicidade, a resgatar o companheirismo entre vocês, tá bom? Então, quais são essas confianças? Primeira confiança é a confiança em Deus. Essa é a primeira confiança que vocês precisam desenvolver. Essa confiança em Deus, ela é indispensável porque quando você confia em Deus, você tem plena certeza, lembra, né? Que confiar é ter certeza. Você tem plena certeza que o que você não consegue fazer, o que não cabe a você ali no seu relacionamento, está nas mãos de Deus. Então, quando você cria essa confiança nele, ou seja, essa certeza que ele pode fazer o que você não pode, você consegue ter um respiro para que você consiga fazer a sua parte. E quando a gente pensa nessa confiança em Deus, eu relaciono muito com mudar as atitudes do marido. Porque muitas mulheres falam assim, ah, Carol, mas casamento não sou só eu, sou eu e ele, eu não consigo mudar as atitudes dele. Você não consegue mudar, mas você consegue influenciar e contar com essa confiança em Deus para fazer o que você não pode fazer, o que só ele pode fazer, entende? Então, essa é a primeira confiança que você precisa desenvolver. Segunda confiança é a confiança em si. É a confiança em si mesma, e é essa certeza, sabe? É esse confiar de fato em você, confiar no seu taco, confiar em quem você é, confiar nas suas capacidades, confiar que você pode sim fazer sua parte. Essa confiança em si, ela é importante porque é ela que vai fazer com que a sua autoestima aumente, é ela que vai fazer com que você volte a ter aquele brilho que você tinha perdido, se você tem uma autoestima baixa. E é ela que faz com que o seu marido volte a se interessar por você. Entende como ela é indispensável para o casamento? E tem também a confiança no marido. É confiar e acreditar na sua lealdade e na sua fidelidade. E aí você pode falar assim para mim, ah, Carol, mas o meu marido, ele já me deu motivos aqui de que ele não é digno dessa confiança, né? Ele já me mostrou que ele não é confiável. Então, calma aí, segura que a gente vai falar dessa questão também, tá? Mas é importante entender que essa confiança no marido, ela precisa existir. Tem as exceções aí que eu vou explicar em como você lidar com essa falta de confiança, mas no geral, para um casamento ele dar certo, essa confiança ela tem que existir, certo? Tô vendo aí o pessoal entrando. Bom dia para vocês. Vamos lá, vamos continuando aqui então. Então tá. Por que você não desenvolver essas três confianças pode levar seu casamento ao divórcio? Porque você não prestar atenção em cada uma delas pode fazer com que o seu casamento vá à beira do fim. Primeiro, vamos pensar aqui na confiança em Deus. Quando você não desenvolve essa confiança em Deus, você não tem crença e certeza de que o seu marido ele pode mudar de alguma maneira. Você não consegue acreditar que o seu marido, ele pode sim ter uma transformação na vida dele. Ele pode sim sofrer uma mudança, ele pode sim ter uma evolução. Quando você não cria essa confiança, você perde as esperanças de que o seu marido mude, entende? Então, o que acontece? Existem uma série de relatos, eu converso com muitas mulheres, e existe uma série de relatos de mulheres que elas tentam fazer a parte delas, mas sabe por que elas desistem? Porque elas acham que o marido nunca vai mudar. As atitudes do marido nunca vão ser diferentes. E elas desistem. Elas desistem do casamento porque elas não acreditam que isso é possível. Então, você não desenvolver a sua confiança em Deus é a mesma coisa que você falar, não, eu vou desistir porque eu não vou conseguir esperar que isso aconteça, eu não vou conseguir esperar que o meu marido mude, tá? Então, esse é o prejuízo. E aí você pode falar assim para mim, ah, Carol, mas então é só confiar em Deus que tudo vai se resolver? Não é bem isso. Mas entenda, isso faz parte do processo.
E esse é um dos elementos que são indispensáveis para esse processo de salvar o seu casamento, tá? Então, não é assim, é porque quando você está num processo de salvar o casamento, muitas vezes é um casamento que ele já está muito difícil de conviver, né? A convivência, ela tá complicada ali dos dois. Então, quando você não tem esse tipo de confiança em Deus, você não consegue desenvolver a motivação necessária para continuar nesse relacionamento até que as coisas comecem a mostrar ali mudanças, entende? Então, quando você não desenvolve isso, você não consegue, e aí você desanima no meio do caminho. É isso que acontece. Então, é como se você fizesse assim: você fizesse a sua parte, né? Quando você confia, você faz a sua parte e você confia em Deus para fazer a outra parte. Inclusive, eu tenho uma aluna do Elo do Lar, que é o meu programa de relacionamento, que eu não vou revelar o nome por ética aqui, mas a gente estava até conversando ontem tive aula com as alunas, e ela falou, Carol, eu tive, né, essa confiança aí em Deus para fazer justamente isso, né? Foi isso que ela conseguiu construir. Ela construiu essa confiança em Deus para esperar que o marido dela mudasse, esperar na oração dela, o que ela pedia era que Deus fizesse o melhor por ele. E tem muitas pessoas que erram nesse momento, né? Quando as pessoas estão num casamento que está ruim, ou que o marido acabou de ir embora, as pessoas pedem para Deus tirar ele do coração. Não, Deus, tira ele do meu coração. Não, arranca essa dor de mim, arranca essa dor do meu coração. É isso que as pessoas pedem. E elas acabam pedindo de uma maneira que não vai trazer resultado. Deus não quer que você tire ele do seu coração. Deus quer que você ore por ele para que o melhor seja feito na vida dele. E foi exatamente isso que ela fez. E tem muitas pessoas que erram nisso, né? Erram querendo que Deus resolva o problema, mas não pedindo para Deus sabedoria para lidar com esse problema, para passar por esse processo. Porque é a partir daí que a gente consegue cada vez mais criar nossa intimidade com Deus, confiar nele, né? É quando a gente, mesmo sem conseguir ver nenhum sinal ali de mudança dele, a gente acredita que tem ali uma força muito maior do que os seus olhos podem ver, que está agindo por trás. Então, é como se você fizesse a sua parte e continuasse orando para que Deus fizesse a parte dele. Né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é justamente isso. Dizia assim: enquanto há amor, enquanto você tem amor ainda no coração, Deus continua trabalhando. Então, enquanto você ainda tem amor no seu coração pelo seu marido, Deus continua trabalhando sim, mesmo você achando que não. Tá? Então, quando você não desenvolve essa confiança, você perde essa motivação para continuar no caminho, certo? E aí, quando a gente pensa aí em confiança em si, por que não desenvolver? Se eu não desenvolver a confiança em mim, o que vai acontecer? Por que meu casamento ele pode chegar ao divórcio? Primeiro, você não confia em si, a sua autoestima, ela tá muito baixa. Então, se você não consegue confiar em si mesma, pode ter certeza, a sua autoestima não está o suficiente. Não é uma autoestima verdadeira. E eu já vou falar para vocês o que significa uma autoestima verdadeira, tá? Mas essa autoestima baixa, ela faz com que você se sinta insegura. E a insegurança, ela é um veneno para o casamento. Por quê? Porque aí com a insegurança vem a desconfiança, com a desconfiança vem ciúmes, vem brigas, vem o desgaste da relação. É como se fosse um conjunto aí de ingredientes perfeito para o casamento e para o divórcio, tá? Então, quando você não cria essa confiança em si, você cria esse monte de problemas aí dentro da relação que pode levar o seu casamento ao divórcio, tá? Então, pensando aqui em autoestima, eu falei para vocês de autoestima verdadeira. O que acontece? Tem muitas pessoas que acham que ter autoestima é se sentir bonita. Ah, eu me sinto bonita. Não, tem até uma aluna minha que ela tinha muito isso na cabeça. Ela falava, não, mas meu problema não é autoestima. Não, eu tenho minha autoestima aqui. E aí, né, a gente conversando, eu perguntei para ela, tá, mas e como que você se sente segura? Não, eu ponho uma roupa aqui, eu me sinto, nossa, eu me sinto poderosa, não sei o quê. Tá, e quando você não tá com essa roupa? Quando você tá normal? Quando você tá num dia que você não tá arrumada, nem nada disso, como você tá? Você se sente segura? Ah, não me sinto.
Então, você não desenvolveu sua autoestima verdadeira. Então, o que que acontece? Muitas pessoas acham que a autoestima é você estar bem. A autoestima é você estar bem com o corpo. A autoestima é quando você põe uma roupa, sai e se sente linda. E não é. A autoestima, gente, a autoestima verdadeira é uma autoestima que você independe da sua condição externa. A autoestima é algo que você constrói que é de dentro para fora, tá? Então é uma coisa que vem de dentro e que é construído, é possível construir. Se você não tem essa autoestima hoje, se você não consegue estar bem, independente da situação, se você não consegue se sentir bem, e pode estar tanto de mulher bonita que for ao redor, se você, mesmo em volta dessas mulheres bonitas, você se sente bem, isso sim é autoconfiança. Você não precisa estar a mais arrumada, você não precisa ser a mais bonita. Entende? Quando você se sente bem num lugar assim, não sendo a mais arrumada e não sendo a mais bonita, aí sim você construiu sua autoestima verdadeira. Porque você entende, nesse momento é que você consegue entender que não é essa a autoestima verdadeira. Entendeu? Então, esse é um ponto. Eu tô vendo aqui, bom dia, a Narinha, bom dia, maravilhosa, obrigada. Eu vou respondendo as perguntas de vocês ao longo da live, tá? Mas só para fechar o raciocínio aqui. Então, essa autoestima verdadeira, já vou até responder aqui a pergunta da Manuele. Como desenvolver essa autoestima verdadeira? Existe uma série de estratégias que você tem que fazer, mas essa autoestima verdadeira, ela parte do princípio do autoconhecimento. Ela começa por aí, é onde ela inicia, tá? Mas é um processo que a gente desenvolve, que eu desenvolvo dentro do programa Elo no Lar. Envolve um processo de se conhecer e de se reprogramar também, tá? Mas é importante que vocês entendam aqui que essa autoestima de só estar bem quando compra uma roupa diferente, quando arruma o cabelo ou quando põe um silicone, tem gente que é assim. Tem gente que acha que, para eu ter a minha autoestima boa, o meu problema é o meu seio. Por exemplo, eu acho meu seio pequeno e eu preciso de silicone para desenvolver minha autoestima. Aí a pessoa vai lá, coloca, ela se sente bem por um tempo, sim, e ela acha que o problema foi resolvido, mas daqui a pouquinho ela vai achar outro defeito. Daqui a pouquinho ela vai achar outra coisa aí que, sabe, que não tá conseguindo, não tá se sentindo bem de novo. Aí ela fala, não, acho que agora o problema é o meu nariz. Não, então eu vou fazer uma plástica no nariz. Aí a pessoa vai lá, não, agora tá tudo bem. Entende? Entende como não é assim? Eu, por muito tempo, achei isso. Eu, por muito tempo, achei que meu problema era meu seio, sabe? Queria só resolver a aparência, resolver a aparência. E não era. O meu seio continua o mesmo, né? Eu não pus silicone, mas a minha autoestima, ela mudou. A minha autoestima, ela é diferente. Porque hoje eu percebo que não depende disso. E essa minha aluna do Elo no Ar, ela tinha muitos complexos, assim, porque eu acho que o problema é meu bumbum. E eu falei para ela, não é nada disso, para, volta, não é nada disso, tá indo pelo caminho errado, tá? Então, só o fato de vocês entenderem que esse não é o caminho, já consegue dar um direcionamento para vocês, tá? Que não é esse tipo de autoestima que a gente está falando para você conseguir construir e ter, sim, autoconfiança. E aí, sim, se tornar autoconfiante. Principalmente quando é uma pessoa que ela acha que tem autoestima, ela acha que tá tudo bem, que ela se sente bem, ama o corpo e tal, e quando ela vai para algum lugar e tem uma mulher, né, ali mais bonita que ela, aí o negócio já fica feio. Aí o negócio, ela já começa a ficar com aquele monte de caraminhola na cabeça, já começa a falar, nossa, mas será que ele vai olhar mais para ela do que para mim? Será que, sabe? E aí fica com aquela competição, aquele negócio tenso, você acaba nem desfrutando, sabe? O lugar que você tá ali, você acaba nem aproveitando o que você tá fazendo. Agora, quando você constrói a autoestima verdadeira, não. Depende de quem tá ali, você sabe o seu valor, você conhece o seu valor. Então, a gente pode até resumir em autoestima verdadeira é quando você sabe do seu valor, você sabe quem você é, você sabe do que você é capaz. Então, isso é algo que precisa ser desenvolvido, tá? Então, vai lá, vamos lá. Então, a terceira, o porquê ainda, né, não desenvolver essas três confianças podem levar esse seu casamento ao divórcio. A terceira delas é a confiança no marido, né? Se você não confia no seu marido, você acaba cometendo um erro, assim, na relação que eu percebo acontecer demais. O que acontece?
Quando você deixa a desconfiança ela reinar aí no seu casamento, você acaba querendo mostrar para o seu marido coisas, comportamentos que ele tem e que te deixa desconfortável. Por exemplo, seu marido ele quer ir para o futebol, só que você, né, não confiando nele, você fala, ai, não, mas fica comigo hoje, fica aqui, você fica fazendo de tudo para ele não ir, ou você fala, ah, mas eu não gosto que você vai, que tem aquele seu amigo tal, que ele é assim, assim, assado. Quando você faz isso no casamento, você desconfia do marido a ponto de fazer com que ele deixe de fazer as coisas que ele gostava, esse marido ele começa a se sentir um prisioneiro dentro da relação. Entende? Então, quando você não confia no marido, você acaba assim, sem pensar, né? Pensando só em se proteger, né? E não ficar com esse sentimento ruim de desconfiança, de que está sendo enganada, você acaba, sem pensar inconscientemente, aprisionando ele. Então, ele para de ir para o futebol, ele para de sair com os amigos, de, sei lá, fazer alguma coisa com os amigos, ele para de fazer isso para que você não se sinta mal. Só que, para um homem e essa é uma dica de ouro, tá, gente? Para um homem ele querer ficar com você, para um homem ele ter interesse de estar ao seu lado, você precisa deixar ele livre. Você precisa deixar ele ser quem ele é, entende? É o mesmo caso, por exemplo, se o seu marido ele é uma pessoa muito comunicativa, é muito extrovertido. Se é num momento em que você não tá com problema com autoconfiança, não tá se sentindo insegura nem nada, você tá se sentindo bem, por exemplo, acabou de colocar silicone, tá super bem, com a autoestima lá em cima. E é um marido que é comunicativo, você vai tirar de letra. Agora, se você está num momento que você está se sentindo insegura, que você acha que a qualquer momento ele pode olhar para o lado, pode se interessar por outra pessoa, e esse marido ele é extrovertido, você vai tentar falar para ele, olha, você não podia conversar menos, porque as pessoas ficam achando que você está dando bola, que não sei o quê, e você acaba de novo, ó, fazendo com que ele deixe de ser ele mesmo, para não gerar mais desconfiança em você, para não gerar mais sentimentos ruins dentro de você. Entende? Entende como isso pode ser muito prejudicial para o seu casamento? Porque, da mesma maneira que você não quer ninguém te aprisionando, né? Se coloca no lugar, né? Faz aí uma troca de papéis. Se coloca no lugar e imagina você, o seu marido super desconfiado de você e você querendo sair com as suas amigas, sei lá, fazer alguma coisa com elas, ir no shopping, qualquer coisa. E ele falando, ah, não, porque vai ter muito homem, vai ficar olhando para você. Você começa a se sentir prisioneira, você começa a se sentir sufocada, sabe? Então, é exatamente isso que acontece quando você não confia no marido, certo? E aí você pode falar assim para mim, Carol, mas quando o marido dá sinais, né? E quando o meu marido, eu tento confiar nele, só que aí eu percebo que ele tá frio, ele tá distante, ele já não me olha mais como antes, fica o tempo todo no celular. E nesse caso? Aí sim, aí nesse caso em específico, você precisa avaliar. Aí sim, você precisa olhar para essa situação de uma maneira diferente. Apenas nesse caso. Agora, quando essa insegurança, quando essa desconfiança é algo que tem a ver com você, nesse caso não. Nesse caso, você tem que entender que você tem que confiar 100%. Se ele não dá motivos, você tem que desconfiar 100%. Agora, se ele dá motivos, o que você precisa entender? A primeira coisa. Os motivos para que você consiga ver aí que você realmente tem que estar desconfiada, entenda, esses motivos de estar frio, de estar olhando no celular, de estar distante, isso são consequências. São consequências de algo que está por trás. Então, a maneira como você lida com isso, a maneira como você olha para essa situação, ela tem que ser diferente, ela tem que ser de uma maneira estratégica. Tem que ser algo que você vai avaliar as causas para aí sim resolver essa consequência da frieza, entende? Não adianta lidar só com a frieza. Não adianta só você confrontar o fato em si que está acontecendo, porque o que está acontecendo tem uma causa por trás. O que está acontecendo, tem uma insatisfação no casamento que precisa ser descoberta para aí sim você conseguir cortar o mal pela raiz. É a mesma coisa lá da depilação a laser. Se você tentar só ir atrás, por exemplo, meu marido ele tá estranho, eu vou atrás para tentar descobrir o que é. Você vai cortar ali, ó, você vai só cortar o pelo ali na superfície. Você não vai arrancar o mal pela raiz, porque o mal, ele tá muito mais embaixo.
Então, é algo que você precisa analisar dentro do seu casamento. É algo que, sim, você tem que, não pode negligenciar, mas tem que ser tratado a causa, não a consequência, tá? Então, isso é algo muito importante para entender. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Shirley colocou aqui, ó. Carol, como agir quando o marido já saiu de casa? Se afastar? Shirley, se o marido saiu de casa e ele foi morar sozinho, ele tá com os pais, vocês não estavam conseguindo se entender, ele não tem outra família, não tá envolvido num outro relacionamento, é muito mais fácil lidar com essa situação. Existe uma série de coisas que você precisa fazer. Eu entendo que se afastar depende do que é esse se afastar. Por exemplo, se você está falando de se afastar, não ficar pedindo para voltar, eu concordo. Você tem que se afastar nesse sentido. Nesse sentido. Não se humilhar mais, não ficar pedindo para voltar. Não é com palavras que a gente muda esse tipo de situação. São com atitudes, tá? Então, esse afastamento nesse sentido é bom você fazer sim. Mas isso envolve uma série de questões que, para a gente falar aqui numa live, gente, não tem como. Então, e tudo isso eu vou falar nesse evento. Tudo isso, se você ainda não se inscreveu, e quem está aqui, se não se inscreveu ainda na semana do segredo do casamento à prova do divórcio, lá que todas essas orientações, todas essas estratégias, elas vão ser mostradas para vocês. Todo o caminho que vocês precisam para conseguir fazer com que essa situação ela consiga ser revertida, tá? Porque não é uma coisa que a gente faz que faz o marido voltar. É uma série de coisas, mas que se você não faz, se você não tem um plano, um método para fazer isso, fica difícil, sabe? Fica praticamente impossível. E às vezes, se você até consegue o retorno dele, tem muitas coisas ali no relacionamento que estão ali, que fizeram vocês se afastarem e que ainda não foram resolvidas, entende? Então, não é só voltar. É voltar, mas já sabendo o que precisa ser resolvido nessa situação. Se só voltar, se só esse fosse o problema, esse é o menor dos problemas, fazer o marido voltar. O problema é fazer esse marido ficar. E fazer esse marido ficar e vocês serem felizes, tá? Então, não é só voltar, tá? Então, tem uma série de coisas. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela me falou isso. Ela voltou com o marido antes de me conhecer. Só que, quando eles voltaram, todos aqueles problemas que levaram eles a se divorciarem, eles voltaram a acontecer. Entende? Então, depois que ela me conheceu, aí ela conseguiu resolver cada um desses conflitos. Mas é basicamente isso, não é só voltar. Mas nesse momento, se afastar no sentido de não pedir para voltar, isso tá certo, tá? E aí a semana do segredo do casamento à prova de divórcio tá chegando e lá você vai aprender mais coisas. Deixa eu ver mais coisas. Ah lá, a Narinha escreveu. Está certíssimo, a autoestima vem de dentro. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu quero falar para vocês de um erro comum que as pessoas cometem aí quando pensa em confiar, principalmente confiar no marido. Por exemplo, se é um marido que ele deu motivos, por exemplo, traição, ele teve uma relação extraconjugal, se arrependeu, tá? Suponhamos que ele se arrependeu, você perdoou, ele voltou para casa e ficou tudo bem. Esse marido, ele parou de demonstrar sinais, né, de indiferença, de frieza, de que está se relacionando com outra pessoa, mas mesmo assim você mantém a desconfiança. Isso é um erro muito comum. Então a pessoa, ela pega uma situação do passado, ela traz como referência para todas as situações. Por exemplo, se seu marido, ele, né, aconteceu essa situação, se o marido fez isso, mas ele já, né, aparentemente voltou ali para a relação. Se esse marido ele demora 10, 15, 20, 30 minutos para chegar, a sua cabeça já vai a mil. A sua cabeça já começa a pensar um monte de coisa, e se você não aprende a controlar esse tipo de pensamento, entender que isso vem de outra situação, vem de um comportamento de algo que aconteceu lá no passado que você ainda não se curou, aí você traz, sabe? Você traz toda essa desconfiança para esse momento, acaba tendo mais brigas e acaba não conseguindo se entender. Eu tenho história de pessoas também que
aconteceu esse tipo de traição, eles se amam, o marido se arrependeu, mas ela não consegue conviver. Mesmo ele não dando mais sinais disso, mesmo ele não dando mais sinais de traição, mesmo ele dizendo que ama, que se arrependeu, ela não consegue seguir em frente. Ela não consegue voltar a confiar, tá? Então, esse é um erro muito comum. Segundo erro, e segunda questão, quando envolve essa questão da confiança do marido, é quando você tem trauma de relacionamentos anteriores. Então, não necessariamente você teve ali um problema com esse namorado, com esse marido aí, você teve um problema com o namorado do passado que te traiu, e você traz para esse relacionamento essa memória ferida, e mesmo o seu marido não dando sinais reais de que é passível de desconfiança, mesmo assim você acaba criando essas situações e criando as caraminholas aí na cabeça que faz com que vocês continuem brigando, tá? Então, isso é um erro também muito comum. Outro erro comum que eu vejo as mulheres cometerem. Quando esse marido ele dá sinais claros de frieza, começa a conversar com outras mulheres no celular, um erro comum é você não olhar para isso, é você não atuar nisso. É a mesma coisa, por exemplo, suponhamos que uma pessoa descobre um nódulo no seio. Ah, descobri um nódulo no meu seio. A pessoa fica adiando ir no médico porque tem medo de descobrir que é uma coisa mais grave. Então, esse é um erro comum no casamento, quando você não enfrenta essa situação, quando você não aprende a lidar com essa situação. Se você está vendo sinais reais no seu casamento de desconfiança, que você tem que desconfiar sim, você precisa enfrentar essa situação. Não adianta falar assim, teve até pessoas que falaram assim para mim, Carol, meu marido fica conversando com uma menina aí no celular, no final de semana, ele fica quase final de semana todo fora de casa, mas eu tô tentando confiar. Não, nessa hora não é para confiar, não é para confiar, porque isso é uma confiança cega. Nessa hora é para você lidar com essa situação. Você precisa confrontar, mas não é um confronto direto. É um confronto da mulher deck, que eu ensino lá no programa, no Elo no Lar. Uma comunicação que você tem aí com seu marido, que é um confronto com amor. É igual a gente faz com o filho, sabe? A gente não deixa o filho sair fazendo o que quer. Não é porque a gente ama ele que a gente deixa ele brigar com os amigos, sai batendo nas crianças, sai colocando a vida dele em risco. A gente para e fala, não, é diferente. Então, é algo que você tem que lidar sim e que você tem que enfrentar. E um erro muito comum é esse, é você achar que não, eu preciso confiar. A Carol falou que eu tenho que confiar, eu tenho que confiar. Não, nesse caso você precisa lidar, você precisa confrontar essa situação, tá? Não fingir que nada tá acontecendo, porque isso é uma confiança cega, certo? Então vamos lá. O que vocês precisam fazer? Primeira coisa, gente, é entender que você não consegue desenvolver só uma ou outra. Você precisa desenvolver essas três confianças. A confiança em Deus, a confiança em si através da construção da autoestima verdadeira e a confiança no seu marido. Você precisa desenvolver. Não tem como você só construir uma ou outra, tá? Então, isso é algo que precisa ficar bem claro. E outra coisa, não adianta você querer aumentar aí a sua confiança nele e não aumentar a sua confiança em si. Você precisa, primeiro, aumentar a sua confiança em si. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, é como se você dissesse assim para a pessoa, olha, eu vou confiar em você, né? Suponhamos que ele não te dá sinais, né? E você tinha essa questão aí de desconfiança dele. Quando você constrói a sua autoconfiança, é como se você dissesse assim, olha, eu vou confiar em você, porque eu sei que esse tipo de desconfiança, ele não me leva a nada, esse tipo de desconfiança só me faz mal, só faz mal para o nosso casamento, mas saiba que se essa confiança ela for quebrada, eu não vou ficar me lamentando, porque eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, e eu sei que eu mereço um marido que não faça isso comigo. Independente se seja ele ou outro. Com certeza ele vai dar um jeito que seja ele. Mas quando você tem essa comunicação, e essa comunicação você só consegue quando você se sente autoconfiante. Do tipo assim, olha, eu vou confiar em você, mas você vai fazer besteira? Você que sabe que vai perder é você, não sou eu. O homem, ele na hora ele fala, nossa, o que tá acontecendo com essa mulher? Entende? Entende como você, quando você cria essa autoconfiança, a sua comunicação, ela fica muito mais clara de que quem vai perder é ele, não é você, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam entender aí é isso. E aí,
Quando você tem sinais de desconfiança, quando você tem um problema real aí acontecendo, uma desconfiança que você consegue perceber que ele pode estar, né, de conversinha com uma outra pessoa, você tem que, antes de lidar, para lidar com essa situação, você precisa primeiro aumentar aquelas duas primeiras confianças, que é a confiança em Deus, para poder lidar com o que você pode descobrir aí, né, de tudo que você pode descobrir, e a confiança em si, para mudar o que você precisa mudar para que vocês consigam reconstruir o casamento, entende? Então, não tem como você confrontar essa situação se você não construir isso antes, não aumentar cada dia mais a sua intimidade com Deus, para que você consiga passar por isso, para que você tenha a motivação necessária para que esse casamento ele continue, e também a confiança em si para mudar todas aquelas causas ali e que cabe a você, né? A gente sabe que casamentos são duas pessoas, mas a única parte que a gente tem controle de mudar, assim, diretamente, é a nossa. Então, quando você constrói a sua autoconfiança, esse é um dos requisitos para que você consiga mudar tudo que cabe a você, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, acho que é isso, gente. Espero ter ajudado e a gente se encontra amanhã, tá? E não se esqueça, quem não se inscreveu ainda para a semana do Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, gente, se inscreve, sai daqui, entra lá, clica no link, se inscreve, já pega seu presente lá no WhatsApp e a gente vai se falando aqui. Amanhã tem mais live nesse mesmo horário.